No último dia 8 de junho, um homem de 35 anos foi denunciado por cometer homofobia contra um casal de lésbicas num supermercado em Belo Horizonte. Sapatão, filha da... É isso que você é. Mas esse sapatão não gosta de pagar de homem? Mas nessas horas elas não é homem não, né? Isso, grava. É nóis, sapata. Beleza, pode botar onde quiser. Pedro Henrique Mariano Cordeiro foi gravado xingando essas mulheres, visivelmente irritado, e apesar da evidência e da denúncia na delegacia, ele não foi preso. Porém, já puxaram a ficha corrida desse cara e, claro, ele tem pelo menos 5 passagens pela polícia envolvendo vários tipos de agressão. O típico cidadão de bem, né, gente? Bater nos outros, tranquilo, liberado. Agora, um menino ter 2 mães, aí não pode. Aí é o fim do mundo. Mas o que chamou mais atenção é que uma dessas agressões foi dentro de uma sauna gay. E aí pronto, né? A bicharada nas redes sociais relembrou a boa e velha teoria de que dentro de todo homofóbico tem um gay enrustido que sente raiva exatamente porque ele também queria ser gay, mas não tem coragem. Será que essa teoria faz sentido? Vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre isso. Meu nome é Marcel Nadali e aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Esse canal tá quase completando os 7 anos e ele tá criando uma comunidade linda. Eu não sei fazer conta, mas sei reconhecer a minha comunidade. Tá criando uma comunidade linda, especialmente nos eventos do canal. Logo mais no dia 28 de junho vai ter mais uma edição da Roda de Acolhimento do Gay Nerd. Depois a gente tem o Encontro do Gay Nerd em BH, mas já tá esgotado. Aí dia 12 de julho tem encontro em Campinas e 17 de agosto em Curitiba. Agosto também deve ter outro Encontro do Gay Nerd aqui em São Paulo, nosso aniversário de 3 anos dos encontros, mas a data não tá definida ainda. Ficou a fim de participar? Você encontra o link para todos esses eventos no descritivo do vídeo e no primeiro comentário fixado. E sim, esse ano ainda vai ter mais 2 edições do Gay Nerd na Estrada. A nossa viagem para a comunidade gay, que foi um grande sucesso. Uma delas vai ser em setembro, uma cidade que ainda não foi definida, e a outra em novembro para Recife. E vai ter encontro em Recife também. Mas esses pacotes ainda não estão definidos, então assim que eles estiverem disponíveis, eu venho aqui divulgar para vocês, claro. Se você não quer perder nenhuma dessas novidades, todos esses lançamentos, as datas, enfim, já checa aí se você ativou o seu sininho aqui no YouTube para todas as notificações, porque aí você vai ser informado de todos os vídeos. E claro, a gente também tem uma opção de comunidade virtual para todo mundo participar, super gostosinha, que é o nosso grupo fechado no Telegram, exclusivo para apoiadores. O canal já passou de 350 apoiadores, eu recebi essa notícia essa semana, estou muito feliz. Então eu agradeço todos vocês que permitem que esse canal continue existindo. Se você também quiser participar dessa turma, é só clicar no botãozinho Seja Membro embaixo do vídeo. Apoiadores têm um monte de benefícios. Gente, todo homofóbico é um gay enrustido. Já rolaram vários casos desse tipo, né? Especialmente nos Estados Unidos, onde volta e meia algum político super tradicional, conservador, antidireitos, LGBTQIA+, é flagrado num escândalo sexual com outro homem, ou outros homens. Outro exemplo notório, mas bem mais triste, são as evidências em torno do atirador que matou 50 pessoas na boate Pulse em 2016 em Orlando. Omar Mateen era muçulmano, uma religião que recrimina a homossexualidade. Ele foi casado com 2 mulheres, mas também havia vários relatos de que ele frequentava baladas gays e tinha se inscrito num app de pegação. E agora esse caso aí do Paulo Henrique Mariano Cordeiro de BH. É bom a gente falar o nome dele assim bem completo, né, para ficar registrado na internet para sempre, porque aí toda vez que alguém for buscar esse nome vai descobrir o babaca homofóbico criminoso que ele é. Em 2009, quando ele tinha 19 anos, ele foi levado para uma delegacia de polícia depois de bater num jovem de 22 anos dentro de uma sauna gay. O registro da polícia não tem o depoimento do Paulo de por que aconteceu essa briga, só tem o da vítima. E, infelizmente, o Paulo foi liberado depois de assinar um termo de conduta. Lembrando que isso foi em 2009, então antes da lei que registra a homofobia como um crime equivalente ao racismo. Agora, o que o Paulo, com 19 aninhos, estava indo fazer numa sauna gay, aí eu deixo para você especular. Frequentar uma sauna gay não transforma ninguém automaticamente em gay ou bissexual, né? A orientação sexual é mais complexo do que isso. Eu já falei sobre isso num outro vídeo, tá aqui para você assistir. Mas, claro, pode ser indício de desejo sexual por outro homem, né? Ninguém vai para sauna gay só para abrir os poros. Inclusive, um perfil muito comum nas saunas é aquele cara que leva uma vida heterossexual, às vezes é casado, mas o tesão vai
acumulando, 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 até chegar a um ponto que ele tem que ir na sauna para extravasar. E esse é o ponto-chave para a gente discutir aqui, né? O desejo, a vontade, a pulsão sexual. Ou você alivia ou você reprime. E tudo que a gente reprime fica pior. E pode voltar à tona de uma maneira muito mais nociva para nós mesmos e para a sociedade. Melhor o cara ir na sauna para transar com 3 do que para bater em 1. Muitos estudiosos já falaram sobre isso, mas se a gente quiser ficar no mais famoso, o Freud criou o termo formação reativa. Formação reativa é um mecanismo de defesa em que o indivíduo expressa um comportamento, um sentimento, um discurso que é o oposto daquilo que ele sente de verdade. Esse é o jeito que a psique dele encontra para lidar com um desejo que, na superfície, ele considera inaceitável. Mas lá dentro aquele desejo está borbulhando. É o famoso quem desdenha quer comprar. Bate aí perfeitamente com os homofóbicos, mas isso pode se manifestar de diversas maneiras. Como, por exemplo, o ódio que certas pessoas têm de quem transa demais, por exemplo. Aquele discurso contra a promiscuidade, que é o fim do mundo e que ninguém se respeita. Talvez está vindo de alguém que está frustrado sexualmente. Mas enfim, aí a gente está falando de psicanálise, né? Mas se a gente quiser falar de teoria, né? A teoria de que todo homofóbico é um enrustido, teoria tem que ser provada pelo método científico. Então você tem uma hipótese e aí você faz vários experimentos para tentar comprovar ou descartar essa hipótese. E sim, vários experimentos desse tipo já foram feitos ao longo dos anos. O mais famoso, que talvez você já tenha ouvido falar, aconteceu em 1996, na Universidade da Georgia, nos Estados Unidos, e colocou 64 homens para assistir individualmente filmes eróticos com sexo gay, sexo lésbico e sexo heterossexual. Só que todos esses homens tinham um sensor ao redor do pênis que conseguia medir alterações na circunferência do pênis, né? Então conseguia saber se o bichão lá embaixo estava se animando, estava crescendo. E o resultado é que nos vídeos com casal hétero, casal lésbico, todos eles tiveram essa reação física, mas nos vídeos com casal gay, os únicos que tiveram essa reação foram os homens que tinham crenças e opiniões homofóbicas. Mas teve uma outra pesquisa, muito curiosa, muito mais complexa, com mais participantes, em 2012, que envolveu 4 experimentos nos Estados Unidos e na Alemanha. O objetivo era tentar descobrir se a homofobia era, de fato, uma autofobia, ou seja, na verdade a pessoa tem ódio de si mesma. E num desses experimentos, o cara primeiro precisava se classificar numa escala que ia de homossexual até heterossexual e no meio estava bissexual, uma escala bem detalhada, parecido com a escala Kinsey, que eu também já expliquei num vídeo aqui no canal. Vou colocar o link aqui para você assistir. E aí cada um deles passou por um exercício em que eles tinham que olhar um computador que ficava passando 50 imagens bem rápidas que ele tinha que classificar como hétero ou gay. Essas imagens eram as próprias palavras, né? Heterossexual, homossexual, gay, enfim, ou fotos de casais hétero e casais gays. Então a imagem aparecia e ele tinha que classificar o mais rápido possível. Só que o que ele não sabia é que antes de cada imagem ele recebia um flash super rápido de uma mensagem subliminar. Uma palavra que aparecia na tela por 35 milissegundos, mas que, segundo os estudos da preparação semântica, essa breve mensagem tem a capacidade de acelerar, quase automatizar o processo cognitivo do cérebro. E os pesquisadores usaram só 2 mensagens subliminares: eu e os outros. Ou seja, nessa teoria, se um participante hétero recebesse a palavra eu e depois uma imagem de um casal hétero, ele classificaria essa imagem mais rápido. Inversamente, se ele recebesse eu e depois uma imagem de um casal gay, como ele não é gay, ele levaria um pouco mais de tempo para conseguir classificar essa imagem. Mas o inverso também era verdade. Houve homens que se declaravam heterossexuais que classificaram mais rápido as fotos de casal gay antecedidas pela palavra eu, ou as fotos de casal hétero antecedida pela palavra os outros. E, de novo, entre esses caras supostamente enrustidos, estava a maior porcentagem de homens com opiniões homofóbicas. Esse é um breve resumo. Se ficou muito difícil para você entender, eu vou colocar o link para essas 2 pesquisas no descritivo do vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas está tudo em inglês. Porém, esse mesmo conjunto de pesquisas aí de 2012 entre os Estados Unidos e a Alemanha detectou que o principal fator para uma pessoa ter uma mentalidade homofóbica não tem a ver com orientação sexual, e sim com a educação que ela recebeu dos pais. Pois é, às vezes a resposta mais óbvia é a mais correta. O que eles detectaram é que a homofobia, na verdade, está ligada àquilo que eles chamaram de percepção de suporte parental para a autonomia. Ou seja, o quanto ela acha que os pais dela deram apoio para ela experimentar o mundo, conhecer novas ideias, conhecer novos riscos e tirar as suas próprias conclusões. As pessoas que não tiveram esse apoio, ou seja, que foram controladas, reprimidas pelos pais,
essas pessoas têm uma tendência muito maior de serem homofóbicas. Então, quando tem esse papo de que todo homofóbico é um enrustido, o que está errado é esse todo aí, não são todos. A homofobia é um fenômeno social, cultural, religioso, econômico, ela é multifatorial. Ela não está ligada apenas à orientação sexual da pessoa e ao modo como ela exerceu ou não essa orientação sexual. Muitos homofóbicos são, sim, heterossexuais que simplesmente tiveram uma educação equivocada, cruel, excludente. Essa educação que também não vem só dos pais, vem também do meio em que ela vive, né? Da igreja, dos amigos, dos colegas. Existe um pacto silencioso na sociedade que ainda fomenta a homofobia e a LGBTfobia. O que os experimentos conseguem apontar, não dá nem para dizer provar, eles conseguem apontar é que além desses elementos sociais, culturais, religiosos, em algumas pessoas, a homofobia pode estar ligada ao próprio desejo reprimido. Não dá nem para dizer provar, né? Não prova isso, porque para isso, para provar, a ciência precisaria de uma série de análises com muito mais escala, muito mais frequência, e que é particularmente mais difícil em hipóteses multifatoriais e que envolvem questões de psicologia. Não existe um DNA, uma proteína, uma evidência física no corpo da pessoa, no cérebro da pessoa que, se você tem isso, então você é homofóbico. É algo muito mais sutil, muito mais complexo, com muito mais nuances. E é importante a gente saber fazer essa distinção, porque se a gente sai por aí dizendo que todo homofóbico, na verdade, é um gay enrustido, de novo, a galera tá empurrando esse problema pro nosso lado. A culpa da homofobia seria dos próprios gays, né? Ainda que sejam gays enrustidos. E não, a gente tem que deixar claro que esse é um problema em todos os âmbitos da sociedade. Não só em todas as orientações sexuais, entre os heterossexuais, bissexuais, homossexuais, pansexuais, mas também em todas as classes sociais, em todos os níveis de escolaridade, em todas as cidades e regiões do país. E é por isso que a solução envolve todo mundo, não tem outro jeito. Lembrando aí que essa semana rola a Parada do Orgulho LGBTQIA+, aqui em São Paulo e também em algumas cidades. Então é o momento de festejar, é o momento de celebrar seu orgulho, porque é assim também que a gente coíbe essas forças repressoras que seguem dizendo que ser LGBTQIA+, é errado. Onde esse povo ensina o ódio, a gente precisa ensinar o amor. Você que vai na parada aqui de São Paulo, sempre muito cuidado com o celular, com carteira, coloca na doleira, coloca na pochete e tudo dentro da roupa, né? E não vai exagerar na bebida. Eu vou estar na parada também, o André também vai. Então, se você encontrar a gente, pode chamar a gente para puxar papo, para tirar foto, que a gente adora. E enquanto isso, me conta aí qual é a sua percepção sobre essa teoria de que todo homofóbico é um gay enrustido. Você já teve alguma história sobre isso? Conta aí nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.